Boa tarde, irmãos. Graça e paz a todos. Estou muito alegre nessa jornada de poder compartilhar com vocês a respeito do que é ser profético. Então, no nosso primeiro vídeo, nós falamos a respeito que ser profético não está relacionado a manifestar dons espirituais, não está relacionado a manifestar poderes, porque poder e dons não são sinais de caráter, não são sinais de salvação, não são sinais de uma pessoa profética, porque ser profético está relacionado em ser conhecido por Deus. Então, se você quer entender um pouquinho melhor, assista aí o nosso primeiro vídeo, o que é ser profético. Então, hoje eu quero dizer para vocês como nós nos posicionamos para sermos proféticos, como nós nos posicionamos para sermos conhecidos por Deus. E isso está relacionado com as disciplinas espirituais. E a primeira que eu quero dizer tem a ver com a jornada da busca pelo conhecimento. Então, se você for ler o livro de Provérbios, você vai ver que Salomão fala muito que nós devemos adquirir sabedoria, buscar o conhecimento. O livro de Oséias fala 4:6 que meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos crescer no conhecimento. E conhecimento de quê? No conhecimento da pessoa de Cristo, no conhecimento das doutrinas espirituais. Jeff, você está falando que eu devo estudar teologia? Sim, você deve estudar teologia, porque a palavra teologia, ela só é assustadora, mas ela não é nada mais, nada menos do que o estudo das doutrinas espirituais, das doutrinas que nos fortalecem, que nos ajuda a criar raízes em Deus. Então, por exemplo, a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da santificação, a doutrina da ressurreição. Então, existem várias doutrinas que nós estudamos que estão no campo da teologia, a escatologia, por exemplo. Então, a gente precisa mergulhar nessa jornada de conhecermos a história da igreja, aquilo que aconteceu no passado, para onde nós estamos indo. Então, nós precisamos ter uma jornada de busca do conhecimento. E baseado nisso, eu trouxe alguns livros para você começar aí a sua caminhada nessa jornada. Então, esse aqui, Deuses Falsos, cara, esse livro é fantástico. Ele fala sobre a gente eliminarmos do nosso coração os deuses falsos que nós criamos, como, por exemplo, dinheiro, fama, sucesso, segurança. O seu projeto de segurança pode ser uma construção de um ídolo em seu coração. Então, existem vários deuses que nós criamos e esse livro nos ajuda a eliminar esses deuses falsos da nossa mente, do nosso coração e nos conectarmos com um Deus verdadeiro. Então, o primeiro, lógico, é a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela nos fortalece, cara. Ela nos alimenta, ela nos sustenta. Vou dar um exemplo para vocês. Romanos 5, vamos lá. Vou ler só Romanos 5, versículo 1. Rapidinho. Romanos 5, versículo 1. Portanto, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, esse livro de Romanos é fantástico. Para mim, toda a Bíblia é fantástica. Eu tenho dificuldade de escolher um livro da Bíblia, porque eu gosto de vários livros da Bíblia. Então, esse versículo 1, ele fala, justificado pela fé, nós temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Está dizendo que nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala que, lá em Romanos 8, que todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Nós estávamos no reino das trevas, mortos em nossos pecados e delitos. Mas a obra de Cristo foi tão magnífica que ele nos deu paz com Deus, nos deu acesso ao Pai. Então, cara, isso traz um refrigério em nossa vida, um alívio em nossa vida. Então, por isso nós precisamos buscar o conhecimento. Então, por isso que Oséias fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não entende a doutrina da justificação pela fé e vive lá tentando ganhar salvação pelas obras, você é um cara desanimado, você é um cara amargurado, porque você não consegue ganhar a salvação pelas obras. A salvação é graça, é dádiva. Por isso você precisa ter uma jornada no conhecimento. Então, detalhes. Por que nós precisamos buscar o conhecimento para sermos uma pessoa profética? Lembrando que ser profético é ser conhecido por Deus. Se você gosta de uma pessoa, como que você cresce nesse relacionamento com a pessoa?
buscando os gostos dela, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer, qual o hobby dela, quais são as qualidades dela, quais são os defeitos dela. No caso, o nosso Deus, ele não tem defeito, ele só tem qualidades. E interessante de nosso Deus é que ele tem uma lista imensa de qualidades no qual nós chamamos de os atributos de Deus. Então você precisa buscar conhecer os atributos de Deus, porque, cara, eles são magníficos. Por exemplo, esse livro aqui, O Ser de Deus, e os seus atributos. Ele fala da natureza de Deus e os atributos de Deus, que Deus é 100% Deus e 100% homem, e aí vai falar sobre a onipotência, a onipresença, vai falar sobre Deus ser amor, sobre ele ser santo, justo. Então, o que é interessante no estudo dos atributos de Deus é que você vai ver que os atributos de Deus eles são totalmente conectados. Então, Deus ele executa a sua justiça em amor e em santidade. Então, a justiça de Deus é carregada de amor e de santidade. Não há raiva, não há ódio. Existe amor e santidade dentro da justiça de Deus. Isso é incrível, cara. Então, por isso eu falo, busque estudar teologia. Não se assuste com esse nome, porque teologia não é nada mais, nada menos do que a busca do estudo sobre as doutrinas espirituais. Esse livro aqui, do Greg Gilbert, cara, o que é o Evangelho? Cara, esse livro aqui é incrível. Ele fala a respeito da obra da cruz, da justificação, do que Cristo fez por nós. A W. Pink também, os atributos de Deus. Não somente a W. Pink, mas também tem um livro chamado A W. Tozer. Também fala sobre os atributos de Deus, cara. Li várias vezes, é muito bom. E um dos primeiros livros que eu li, que na verdade é uma teologia sistemática, do Wayne Grudem, essa teologia sistemática, cara, ele nos ajuda a entender vários aspectos, inclusive os atributos de Deus. Eu usei muito esse livro na minha primeira jornada a respeito dos atributos de Deus. Eu usei muito esse livro. Foi um presente que minha mãe me deu. Obrigado, mãe, por esse presente. Foi maravilhoso. E, cara, indico muito para vocês. Beleza? Então é isso, galera. Vocês precisam se posicionar como caçadores do conhecimento. Lembre, Salomão vai falar muito isso. Leia lá Salomão, Provérbios, capítulo 4. Ele fala muito a respeito da grandeza da sabedoria. Então vamos ler aqui. João 17, olha que interessante. Anotei aqui para compartilhar com vocês. João 17, versículo 3. Cara, isso aqui é muito interessante. E a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que o enviaste. Então fala que a vida eterna está relacionada em conhecer Deus. E aí, às vezes a gente pode pensar assim, pô, a vida eterna, então está falando a respeito depois que eu morrer e ressuscitar. Não, a vida eterna está relacionada a partir do momento que você recebe o Espírito Santo. A partir do novo nascimento, você deve ter uma jornada de busca do conhecimento. Por isso que ele fala ali, a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Esse conhecimento deve ser iniciado aqui e agora. Você precisa conhecer, reconhecer Jesus Cristo como teu único Salvador aqui, nessa vida. Amém, irmãos? Então, busque crescer no conhecimento, porque a jornada para ser conhecido por Deus é essa. Galera. Oi, meu amor. Salmo 1, galera. Salmo 1 é um dos salmos que você que me acompanha sabe que é um dos salmos que eu mais gosto. Constantemente estou falando dele. Quase todas as minhas pregações eu falo do Salmo 1. Então, hoje eu quero falar do Salmo 1 conectado com o Salmo 119. Eu creio que ambos os salmos foram escritos pelo salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus. E esse salmo está totalmente conectado a essa busca do conhecimento. Olha o que ele fala. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta nas rodas dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer, seu desejo está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcham.
tudo que ele fizer prosperará. Cara, isso é lindo. Aí você vai lá no Salmo 119, que fala sobre o amor do salmista pela lei do Senhor, que é essa busca do conhecimento. Nós precisamos amar os mandamentos do Senhor. Cara, eu notei alguns versículos. Eu não vou ler todos, porque o Salmo é muito grande, mas olha como ele inicia. Bem-aventurados os que conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam o seu testemunho, que eu busco de todo o coração. Olha, que eu busco os testemunhos do Senhor com todo o coração. Que não praticam o mal, mas seguem seus caminhos. Ordenaste teus preceitos, para que fosse obedecido com cuidado. Que meus caminhos sejam estabelecidos, para que eu guarde teus estatutos. Então não ficarei envergonhado quando obedecer a todos os teus mandamentos. Eu te louvarei com coração íntegro, quando houver aprendido tuas justas normas. Observarei teus decretos, não me desampares por completo. Como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a palavra, com a tua palavra, Senhor. Tenho te buscado de todo o coração. Não permites que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito, ensina-me os teus decretos. Olha que interessante. Ele fala, como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a sua palavra. E ele fala que ele guardou a palavra no coração dele, e é essa palavra que sustenta ele para que ele não venha pecar contra o Senhor. Cara, isso é muito forte. A busca intensa na meditação, na jornada das disciplinas espirituais, são a chave para a gente não ter uma vida de pecado, mas uma vida de santidade, irmãos. Irmãos, não dá para ler todos. Eu quero ler aqui o versículo 72, rapidinho. Olha o 72. Para mim, a lei da tua boca vale mais do que milhares de peças de ouro e prata. Olha o que ele fala, que a lei do Senhor é precioso para ele demais. Versículo 97, rapidinho. Como amo tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Olha, porque teus testemunhos são minha meditação. Cara, esse salmista, ele é fanático pela lei do Senhor e é essa a nossa jornada, irmãos. Sou mais instruído do que os anciões, pois tenho guardado os teus preceitos. Desvio os pés de todo caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Irmãos, eu vou parar por aqui, porque esse Salmo 119 é lindo, é muito comprido, o vídeo vai ficar grande, mas essa é a nossa jornada para conhecermos a Deus e sermos conhecidos a Deus, as disciplinas espirituais, como a oração, o jejum, a meditação e a contemplação através da palavra do Senhor. Amém? Graça e paz a todos. Fui!